A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio SINCT Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, boa tarde ao senhor, à senhora, todos vocês cientistas brasileiros e internacionais que vivem e acompanham o Clique Jornal, o Jornal do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Aqui conosco Bruno Conde, Tiago Santos e a nossa colega a jornalista Shirley Marciano para dar os tópicos do que acontece no dia a dia do setor espacial, da vida social e da vida política aqui de São José dos Campos. Por falar em vida política, registramos o falecimento do ex-prefeito de São José dos Campos, deputado estadual e federal, Pedro Ives Simão, que neste 4 de dezembro completaria 75 anos de idade, faleceu na madrugada desta sexta-feira em São José dos Campos. Noticiamos com pesar o falecimento daquele que em vida se chamou Pedro Ives Simão. Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência, tecnologia e do setor aeroespacial, que tem a presidência do Ivanil Elisiário. Nós mandamos aqui o nosso abraço e registramos a audiência dos funcionários do INPE e DCTA aqui de São José dos Campos. Muito obrigado pela companhia. CPTEC em Cachoeira Paulista estão felizes porque, através da luta da categoria, conseguiram manter os funcionários do CPTEC de Cachoeira Paulista até 2015, quando haverá o concurso para novos servidores. CPTEC Cachoeira, CTI em Campinas, CLB em Natal, no Rio Grande do Norte, CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Pesquisa e Aplicação de Geotecnologia em Desastres Naturais e Eventos Extremos para a região sul do Brasil, e o Mercosul em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A Unidade Regional do Centro-Oeste, na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, faz um calor danado, e a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizado na ilha do Ray George, a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul, fim del mundo, Tierra del Fuego, aqui na Patagônia. Shirley Marciano, o Brasil e China, está tudo pronto para fazer o lançamento deste satélite, não é, Shirley? Está tudo pronto, o pessoal agora só está aguardando no dia 9 de dezembro, falando em Brasil, né, porque lá é um pouquinho diferente o horário, mas lá vai acontecer no dia 10 de dezembro, vai ter o lançamento do satélite, o quarto da série, Cibers, né, o Cibers 3, porque teve o Cibers 1, Cibers 2, Cibers 2B, Cibers 3 agora. É mais ou menos igual ao 14 bis, né? Mais ou menos. Então, nós estamos... Esse é o Cibers 3. Cibers 3. Lembrando que é Cibers mesmo, que é uma pronúncia. Aí que é China e Brasil, não é isso? Não, a pronúncia eu não decorei o significado, não, mas é uma parceria sino-brasileira, né, Brasil e China, de satélite que vai fazer monitoramento do Amazonas, só que pode distribuir esse material para todo mundo, né? Que bacana. Bom, o Shirley, hoje vamos entrevistar aqui um cientista do corpo humano. Ou não é? Isso, pode ser considerado. É um cientista do corpo humano, ele é o Lincoln Márcio Marciano. Lincoln Márcio Marciano é professor de Educação Física, formado pela Univap, aqui no Vale do Paraíba, é monitor das academias ao ar livre da Prefeitura, aqui de São José dos Campos, no Jardim Aquários e também no Parque Santos Dumont. A você que nos ouve em qualquer parte do Brasil, São José dos Campos disseminou por toda a cidade, exatamente pensando na qualidade de vida do cidadão, da obesidade da criança, das pessoas idosas, academias com vários equipamentos espalhados pela cidade, nas esquinas, nas praças, nos bosques, tem academias ao ar livre, e aí é que entra o profissional
de Educação Física, como o professor o Lincoln Márcio Marciano. Ele também é personal trainer. Ele te orienta como você deve fazer exercícios físicos, até porque não basta correr, não basta fazer aquelas flexões, tem que ter a orientação de um profissional. O nosso entrevistado de hoje, ele escolheu a profissão porque sempre foi muito ligado ao esporte, jogava vôlei, jogava futebol e soltava papagaio também. E hoje está aqui para ser entrevistado no Clique Jornal. Lincoln Márcio Marciano. Boa tarde, professor. Boa tarde, a todos os ouvintes, as pessoas que acompanham eles aqui. Obrigado pelo cientista. Né? Quem sabe a gente não chega a ser um cientista realmente do corpo, né? Estamos sempre à procura, né, dessas informações que vai ajudar a pessoa para digerir o seu alimento. Quer dizer, não deixa de ser um cientista porque você orienta a pessoa o que deve comer, o que não deve comer. É uma espécie de nutricionista, não é, Márcio? Não seria um nutricionista, na verdade, a ciência do movimento, né? Uhum. Mas, se fosse bacana. Da ciência, em alguns países é considerado como um cientista do movimento, né? Uhum. Uma pessoa que estuda o movimento, procurar de melhor forma. Para exercitar o corpo, no caso. Exatamente. Olha, eu tenho um hamster na minha casa, aquele ratinho. Eu vi uma coisa, você falou em ciência, que o físico, o cientista, o professor de educação física trabalha muito com a observação. Eles têm na gaiolinha deles, é um hamster, um ratinho muito miudinho, e eles têm uma rodinha gigante que eles entram ali dentro e começam a exercitar. E eu comecei a observar que eles estão sempre esbeltos. Quer dizer, a ciência do movimento é isso. Eu já vi rato gordo já. Hein? Mas esses são magrinhos porque eles rodam. Eles caminham numa espécie de uma ergométrica, o Lincoln, e estão sempre dispostos. Bom, geralmente as pessoas pensam que é assim, né? Uhum. Come o dia inteiro e corre para a esteira. Uhum. Não necessariamente as coisas acontecem dessa forma, né? A gente, quando vai fazer um trabalho quando a pessoa busca um corpo ideal, né? Eu acho que todo mundo está atrás do seu corpo ideal, até quem a gente acha que não precisaria. É uma junção de atividade física e reeducação alimentar. Não tem como a pessoa ficar comendo de forma errada e fazer exercício que vai demorar mais tempo para conseguir atingir os objetivos. É um trabalho multidisciplinar. Então, se eu comer, por exemplo, um alimento, o dia inteiro, a minha alimentação somar 3.000 calorias. Aí, no caso, quanto que eu tenho que fazer de academia para poder perder? Depende do peso? Como é que é feito isso? Bom, se a pessoa busca emagrecer, ela teria que queimar mais calorias do que ela está colocando para dentro. Agora, se ela está no peso... Se ela absorveu 3.000, tem que gastar eliminar 4. 3.000 e uma. Para poder conseguir estar numa taxa negativa na ingestão calórica. Ô Lincoln, antigamente, você é jovem ainda, qual a sua idade? 40 anos. 40 anos. Então, mais ou menos na sua idade, que há 40 anos atrás, 40, 30, 50 anos atrás, quando você viu uma pessoa gorda, era sinal de status, era barão e tal. E perdeu-se isso. Quer dizer, há 50 anos atrás, as pessoas já eram doentes pela obesidade? Possivelmente, porque uma taxa de vida nessa que você colocou, as pessoas não tinham a expectativa de vida que tem hoje. Sim. Então as pessoas morriam mais jovens, com 50, 60 anos, era o máximo. Exatamente. Então quando começava a dar os problemas de saúde cardíaco, diabetes, que às vezes nem muita gente sabia que estava com esse tipo de doença, acabavam morrendo antes. Colesterol, né? Colesterol. Então, muita coisa não se sabia, não tinha conhecimento desse tipo de doença. Então, as pessoas morriam antes de ser descoberto. Agora, como a pessoa tem uma expectativa maior de vida, e elas estão vivendo mais, só que as pessoas estão vivendo mais, mas com a qualidade de vida um pouco baixa. Porque ela, tudo bem, está vivendo até os 80 anos, mas como que é essa vida?
na cadeira de roda. Só que está sofrendo mais também. Ela está tendo problema de mobilidade. Agora, professor, a gente vai até sugerir para o Ministério da Saúde, as secretarias municipais, para quando der a nota de falecimento da pessoa, que possa colocar ali também um peso. Porque está morrendo mais pessoas obesas do que de causas, chamamos naturais. Fala de morte, o cara morre do coração, morre de fígado, e isso, aquilo, e eles colocam lá morte natural. Não pode ser natural uma morte dessa, né? Não é natural. Essas doenças que são consideradas como naturais são as doenças crônicas não transmissíveis, né? São doenças como diabetes tipo 2 adquirida, as doenças cardíacas, todas elas, assim, problema de hipertensão, são problemas que a pessoa vem adquirindo com os maus hábitos de alimentação, inatividade física. Então ela mesma causou isso para ela, no caso, né? Ela, com certeza. Há um componente que os pais passaram para ele? Tem. Mas também como essa pessoa leva a sua vida vai fazer bastante diferença. A sociedade de hoje ela é uma sociedade bastante ansiosa. Isso faz a questão da segurança, a questão do salário, a questão do desemprego, a questão da permanência no trabalho e as realizações pessoais que a pessoa tem. Lincoln, essa ansiedade faz com que as pessoas... Porque você vê a academia cheia, então nota-se ali que a pessoa está querendo perder peso. A ansiedade é a causadora disso? Posso dizer que é um componente importantíssimo, porque se a pessoa tem... Hoje é um problema grande, todo mundo sofre por ansiedade, né? E a ansiedade leva as pessoas a ter uma má qualidade de vida. Às vezes ela está indo para... Come mais também, né? Com ansiedade... Tem gente que come mais também. A ansiedade leva até a pessoa a comer mais. Ela come, às vezes, por compulsão. Não está com fome, mas está ali beliscando, está mexendo na geladeira. Às vezes a pessoa fala, mas eu como só coisas leves, mas é o dia inteiro comendo. Também peru também é leve, tanto que voa, né? Só que o cara come um peru inteiro e acha que é leve, que é carne branca. E tem gente que come muito chocolate, né? Muito chocolate. Tipo muito. Eu, assim, o Bruno. Mas vocês são magros, não é? Então, a gente até comentava aqui esses dias que a Shirley, o Bruno e o Tiago, e até o Vitor, são magros, né? Digamos que você está fora do padrão da rádio. Eu estou fora do padrão aqui, eu sou estranho no ninho aqui. Agora, como é que se emagrece? Eu gostaria que o professor Lincoln Márcio Marciano pudesse dar uma receita mental para se emagrecer. Quer dizer, receita milagrosa não existe, mas uma receita mental pode existir, não é, Lincoln? Acho que a pessoa primeiramente tem que começar uma mudança de como ele enxerga a vida, né? Porque não tem como você fazer alguma mudança na sua vida se você não tiver que fazer escolha. A gente tem que fazer escolha. Se eu quero fazer uma caminhada de manhã e não tenho tempo, eu vou ter que dormir mais cedo. Vou ter que diminuir a minha vida social noturna para que eu consiga fazer isso. Fazer as duas coisas... Quanto tempo seria bom, assim, de um exercício? 1 hora, 2 horas, 3 horas? Olha, a Organização Mundial de Saúde, e é um consenso dentro da área, que a pessoa se fizer pelo menos meia hora de atividade física por dia, e não precisa ser necessariamente meia hora de uma vez só, pode ser 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, já está na direção de uma melhora na saúde. Mas isso no dia a dia, sempre? Sempre. Que bacana. Então, daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, a gente volta a falar com o Lincoln Márcio Marciano, que é professor de Educação Física, formado pela Univap e é monitor nas academias ao ar livre da Prefeitura aqui de São José dos Campos. Ele atua em 2 locais, a Jardim Aquários e também no Parque Santos Dumont. Um instante só, a gente vai falar de Educação Física. Você está ouvindo pela Web Rádio SINT-CT. Clique Jornal. Clique Jornal.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal do Sindicato Nacional do Funcionário Público Federal na área de ciência e tecnologia. Bom, conosco o professor de Educação Física e monitor da Academia ao Ar Livre, o Lincoln Márcio Marciano. Bem, Lincoln, a gente nota aqui que nome você tem 3, sobrenome nenhum, porque Marciano também é nome, né? Olha, Marciano, Márcio. Eu conheço muitas pessoas com sobrenome Marciano. Agora, Lincoln não é nome. Não é nome, né? É sobrenome. É sobrenome? Então você começa pelo sobrenome. É porque o Lincoln mais famoso é o presidente, né? É o Abraham presidente Lincoln. americano. E no caso dele não é o nome dele, é o sobrenome dele. Abraham Lincoln. Exatamente. Agora tem o João Mineiro e Marciano lá, mas que não João deve... Mineiro e Marciano. Mas que não deve ser nome também, deve ser sobrenome. Não é nome, não. É sobre... Não, mas Marciano, ele não é nome? Ele é sobrenome? Eu acho que é sobrenome. Todos que eu conheço são sobrenome. Olha que bacana. Bom, ficou um Márcio aí, não é? Tá bem citado. Bom, ô Lincoln, você dá aula na escola Objetivo Aquários. Como que é a atividade de um professor você é um professor de educação física, esse é o termo? Isso, na escola o termo que é utilizado é o professor de educação física. Uhum. Agora, o que faz um professor de educação física? Porque a gente vê sempre ele pulando, não é? Ou então ele dá 3 pulinhos ali, isso aí, daí ele para. Qual é a atividade de um professor de educação física? Qual é a orientação? Porque na atividade física tem dores também, não é? Ô Paulinho, na época eu estudava, o professor de educação física dava bola pra gente e a gente ficava jogando. Exatamente. E agora, como é que é? É isso que eu quero que o Márcio possa nos decifrar essa questão. Como é que é essa orientação quando participa, lá tem 30, 40, 50 pessoas e de uma maneira uniforme fazendo os exercícios? Acho que o grande objetivo do profissional de educação física na escola é criar momentos de sociabilização, que é importante para o jovem que, quando entrar no mercado de trabalho, que ele vai ter que trabalhar em equipe, vai ter que trabalhar com grupos, né? E isso está acabando na escola, né? Porque principalmente no ensino médio, os jovens não estão querendo fazer mais educação física, né? Até porque a demanda a pressão de vestibular, passar em vestibular, eles estudam em 2 momentos do dia, fica mais difícil. Porém, tem muitos alunos que participam lá comigo, né? Eu acredito que a educação física ela tem ela é muito importante, principalmente nas primeiras idades, né? Com a criança ali dos 4 aos 6 anos, para desenvolvimento de lateralidade, de propriocepção, conhecimento do próprio corpo dele, né? Dele e o corpo no espaço, né? E mais, criar um repertório motor. Uma criança que tenha a possibilidade de saltar de várias formas, rolar de várias formas, ou seja, dominar o corpo completo. E já criar um bom hábito, né? De repente despertar uma vontade pelo esporte. De repente. Exatamente. Aí com isso fica mais fácil desenvolver outras atividades, que serão futebol, basquete, vôlei. Mas o professor de educação física não pode ficar restrito só às atividades de quadra com bola, né? Existe muito mais coisa para isso, né? Você pode trabalhar ginástica olímpica, você pode trabalhar dança, lutas, né? Tendo espaço e tendo condições e criatividade, dá para se fazer muita coisa com a educação física na escola. Agora, a questão dos acidentes, principalmente dos hematomas, existe isso nessa atividade? Sim, por exemplo, num esporte coletivo onde há o contato físico entre mais pessoas dentro de um jogo, ocorre, né, uma lesãozinha, um encontro de 2 jogadores que possa ficar um pouquinho roxo, mas nada que vai impedi-lo de continuar na atividade, né? Tem criança que se machuca sozinho dentro de casa, né? Exatamente. E são obesos. Exatamente. Agora, no caso, o Lincoln é professor de adultos ou de crianças? Trabalho com os 2 grupos, com né? Os 2. Na escola com os jovens, né? De 12 até 17 anos, que é a faixa etária lá que a gente trabalha na escola. E como personal trainer eu trabalho mais com adultos, né?
E na academia ao ar livre? Na academia ao ar livre é um público bem Heterogêneo mesmo. heterogêneo. Ela foi criada para pessoas da terceira idade, mas a participação da população foi maciça, né? Tem coisas que pega e tem coisas que não pega. A academia pegou. Pegou, não tem como. É sucesso no Brasil todo. Quem implantou esse tipo de projeto nas cidades está tendo muita resposta positiva em relação às atividades nas praças. Porém, as cidades que não só colocaram os aparelhos e também colocaram o profissional de educação física registrado pelo Conselho Regional de Educação Física, teve maior adesão, menos depredação de aparelhos, porque se cria-se a cultura da atividade física no bairro. Quer dizer, se ele estragar... A avó dele não vai poder treinar, a mãe dele não vai poder treinar. Então, há uma conscientização que ele sabe que a mãe dele, a avó, a vizinha, treina ali. Então, se ele zoar um negócio, vai ser linchado, né? Exatamente, até porque a mãe dele vai dizer: você estragou lá, você não tem vergonha? Exatamente. Eles às vezes vão, brincam, mas aqui, pelo menos em São José, a depredação é muito baixa. A gente não tem grandes problemas com conserto de aparelhos, não. Ô Lincoln, agora, academia ao ar livre. Quanto tempo você é monitor de academias ao ar livre? Há mais ou menos 1 ano e 4 meses. Houve uma luta, porque nota-se que o profissional de educação física, ele gosta de ser monitor. Como é que foi a sua adesão à academia? Foi uma oportunidade que apareceu. Antes eu trabalhava no Hospital Provisão com deficientes visuais e ainda na área de educação física. Na área de educação física, lá tinha ainda tem, né, uma equipe de goalball, que é um esporte paralímpico, e eu fazia que é aquela bola com chocalho. Exatamente. E aí no momento teve o desligamento da empresa e fui convidado a trabalhar no período da manhã, que é o horário que a gente tem na prefeitura, das 7 da manhã às 10 da manhã. São 3 horas. E você vai de carro para o trabalho ou vai a pé? De bicicleta. Vai de bicicleta. Quando o tempo ajuda, né? Senão tem que ir de carro. Tem que ir de carro mesmo. Agora, e quantas quantas academias tem aqui em São José dos Campos? Por volta de 109. Se eu tiver... São mais de 100. São mais de 100 academias ao ar livre. A região que concentra o maior número de academias é o centro da cidade? Não. Então, tem ideia de como está distribuído? Eu não tenho essa informação precisa, mas eu acredito que estão distribuídas mais nas regiões, né? Norte, sul, leste. De forma mais equilibrada. Mais equilibrado. Mais nas periferias. No centro, são mais ou menos umas 10, talvez 20 academias. Mas tem nas regiões nobres também, né? Tem. Aquários. Aquários, que é a que você atua. Isso, a Praça Aquários, na Urbanova, Esplanada, Santos Dumont, Vicentina Aranha, são locais considerados região nobre. E a participação mesmo de pessoas com poder aquisitivo bom, eles têm aderido à atividade ao ar livre. Ô Lincoln, e qual é a resposta, o resultado desses exercícios em academias ao ar livre? As pessoas já sararam de alguma doença, tirou aquela moleza? Tem um resultado já da implantação dessas academias no corpo do cidadão? É muito interessante, né? De vez em quando algumas pessoas vêm e nos relatam, né? O ganho que ela conseguiu fazendo atividade nas praças com as academias ao ar livre. Melhora na pressão arterial, dores que ela sentiu no corpo não ocorrem mais. É muito gratificante para nós que trabalhamos com esses grupos, né, que possuem diversas doenças e dificuldades, eles conseguirem mensurar, né, eles mesmos chegarem à conclusão que a melhoria veio através dessas atividades ao ar livre. Bacana. Você tem no seu currículo aí, nas suas anotações, pessoas
que não gostava de atividade física e hoje não fica sem fazer, que criou o hábito, tem a necessidade de andar, de fazer exercícios? Sim, muitas pessoas, a boa parte procuram a atividade física meio a contragosto, né? Às vezes por uma determinação do médico, né? O médico, quando às vezes ele tem que ser taxativo, né? Ó, se você não fizer algum movimento corporal, alguma atividade, você vai piorar a sua condição de saúde. E alguns falam até coisas assim para assustar mesmo. Aí o cara vai procurar. Aí quando ele procura e começa a fazer, ele percebe que o corpo dele começa a pedir mais atividade. Ele sente falta quando ele não faz. Eu tenho relatos nessas praças de pessoas que às vezes vai caminhar até mesmo debaixo de garoa fina. Porque ela fala que se ela não vier caminhar, o dia dela não é o mesmo, né? Eles falam até que age quimicamente no corpo. Eu conheço uma magrela assim, que ela adora academia. E ela faz por gosto. Ela falou que parece que dá uma sensação de alegria. Assim, até. É o hormônio, né? A serotonina, tem produção de serotonina. É o mesmo hormônio que o chocolate provoca, né? De prazer, de missão cumprida, de várias coisas desse tipo, né? A pessoa, quando faz atividade física e já está num padrão há alguns anos, quando ela fica sem, o corpo dela reclama, né? Professor, e qual, quer dizer, como é o nome desse? Serotonina. Serotonina. Quer dizer, o mesmo hormônio, o mesmo, como é o nome dessa serotonina? É um hormônio? É um hormônio. É um hormônio. É o mesmo do prazer do chocolate que a pessoa sente quando come um chocolate. E aí não para mais de fazer exercício. E qual a importância de se praticar uma atividade física? Eu acredito que o mais importante é para a saúde dela, né? Muitas pessoas procuram atividade física para melhora de para emagrecer, para buscar um corpo ideal, né? Mas eu acredito que o mais importante é quando a pessoa ela tem um foco na saúde. Então, mas no caso, você vê, a pessoa está falando sobre orientação médica para fazer exercício físico. Aí, de repente, o médico fala assim, você está com problemas graves de saúde, você tem que parar de fumar, você tem que parar de comer tal alimento e tem que praticar exercício físico. Aí, nesse caso, por exemplo, uma pessoa, claro, ela pode recorrer, por exemplo, a fazer uma corrida, uma caminhada, etc. Mas se ela especificamente tiver que fazer um exercício de academia, como que ela faria antes das academias ao ar livre? Sendo que antes, as academias parecia que era uma coisa só da classe média, que podia pagar. Sei lá, R$90, R$120. Então, as academias ao ar livre também trouxe essa questão social, né? Deu possibilidade de outras pessoas fazerem parte que são de classes que não pode pagar uma academia de repente. Ampliou, né, as possibilidades das pessoas. As pessoas o exercício democratizou, né? Democratizou, porque a atividade física para pessoas com um poder aquisitivo baixo se restringia a uma caminhada na praça, porque não paga nada, né? Você põe um tênis no pé, a pessoa começa a caminhar ali próximo da casa dela. Mas assim mesmo, se a pessoa fizer de forma errada, ela pode até se machucar numa caminhada, né? Não tem orientação. Ela não vai ter orientação, ela vai fazendo uma velocidade. Muitas pessoas relatam que já caminham há muitos anos e ela não tem quase nenhum efeito mais, porque ela entrou numa rotina. Ela caminha há 5 anos na mesma praça, com aquele mesmo banco, com as mesmas flores, no mesmo jardim. E não tem nada de diferente. Ela não, porque o exercício físico ele precisa ter um componente de desafio. Que maravilha! Cada um tem seu desafio. Olha, uma pessoa sedentária, por exemplo, ela pode começar já com uma atividade mais pesada, tipo uma corrida, mas eu gostaria que o professor Lincoln Marciano nos dissesse, depois dos nossos institucionais, aqui no Clique Jornal, o jornal do SINDI-CT, o Sindicato Nacional do Funcionário Público Federal na área de Ciência e Tecnologia. É um clique só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDI-CT. Clique Jornal. Clique Jornal.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com esta simpatia de pessoa, Lincoln Márcio Marciano, professor de Educação Física formado pela Univap aqui em São José dos Campos. E ele escolheu essa profissão porque sempre foi muito ligado ao esporte. Foi jogador de vôlei e futebol também. Bom, Lincoln, a pergunta que nós deixamos no gancho, né, na hora dos nossos institucionais, se uma pessoa sedentária, a gente sempre vai perguntar sobre isso, porque o brasileiro ele está mais pesado. Uma pessoa sedentária pode começar com uma atividade física mais pesada, tipo uma corrida? Pode ou não pode? Na minha opinião, não. A pessoa tem que começar com atividades mais leves. Até porque se a pessoa está fora do peso, ela vai, no caso de uma corrida, e a corrida é uma coisa bem diferente de uma caminhada, porque a corrida configura-se pequenos saltos. E essa pessoa, quando retorna ao chão, é uma carga muito grande no joelho. Ela vai ter problema de joelho, vai sentir desconforto, dores. Acredito que uma atividade para uma pessoa sedentária que esteja fora do seu peso é uma caminhada, uma atividade de força bem orientada. Porque mesmo a pessoa que precisa emagrecer, ela tem um baixo nível a sua massa magra, que seria a musculatura dela, está muito pequena. Então, ela também tem que ativar essa musculatura. Não é só atividades aeróbicas. Ela tem que fazer um pouquinho de força também. Ô Lincoln, bom, um dos problemas é o seguinte, você tem que levantar muito cedo e ir para o trabalho. Geralmente, nas médias e nas grandes cidades, São Paulo, por exemplo, 3, 4 horas da manhã que o cidadão levanta para chegar às 7, 8 horas da manhã no trabalho e pegar o ônibus lotado. Aqui no Vale do Paraíba é por volta das 6 horas da manhã para se chegar no trabalho às 9. 3 horas antes para se barbear, tomar o seu banho, fazer a sua higienização pessoal e tal, e daí de ônibus ou de automóvel sempre demora um pouco. Agora, as empresas, elas têm condições de oferecer essa atividade física no local de trabalho ou não? Olha, eu acredito que vai ser uma tendência de futuro, porque as pessoas têm menos tempo hoje por conta de tudo isso que você relatou. O tempo hoje é uma coisa preciosa e uma pessoa que levanta muito cedo para trabalhar, ela teria que levantar mais cedo ainda para fazer uma atividade física. Muitos optam por sair do trabalho e ir direto para uma academia ou para um local de exercício mais próximo do trabalho, que a chance dela falhar com a atividade física é menor, porque se ela passar em casa antes, já fica no sofá. Exatamente. Quer dizer, a cerveja hoje, a gente lembra que cerveja se bebia antigamente no bar. Cerveja não tinha em supermercado, não tinha em lugar nenhum. Hoje você tem um estoque de cerveja dentro de casa. A cerveja, ela é alguma coisa assim muito saborosa, mas que as pessoas gostam, mas que também ele é o veneno para a obesidade. Olha, eu não diria que seria um veneno. O problema é do veneno para o remédio é a dose. Ela é... a quantidade que essa pessoa ingere por dia ou por semana. Porque se a pessoa toma, por exemplo, uma lata por dia, não vai ser isso que vai deixar ela mais doente ou não. O problema é que quem toma cerveja não toma uma lata, toma 10. Se tomar 20 por dia é alcoólatra, né? Tem essa também? Isso eu já não sei, mas agora... Eu também não, eu chutei. Acho que a quantidade de ingestão de álcool diário que é o problema, né? Como hoje é preconizado um cálice de vinho à noite para... Então, por que a cerveja é tão vilã da história se o vinho é recomendado pela ciência? Olha, você tem que tomar uma taça de vinho que é bom para o coração, para isso, para aquilo. Qual a diferença? Porque o álcool é o mesmo, não é, professor? Exatamente. Tanto é que, assim, não é uma informação, como eu posso dizer, científica. Confiável. Já li em algum lugar que... Eu já ouvi falar que
é o suco da uva que é bom pro coração. Aí no do vinho aí já inventou. Também, né? o suco do vinho, o suco de uva, né? Mas a cerveja, também, se tomado uma latinha por dia, já foi dito em algum momento, até mesmo na mídia, que não seria tão nocivo, seria bom para o coração, mas não é uma informação que eu posso confirmar, né? Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Na hora de a gente escolher uma atividade física, são tantas coisas, tem ginástica, musculação, pilates, corrida, caminhada. Qual que é melhor? Na verdade, todas são excelentes atividades. Só que cada um tem uma função. E é importante também a pessoa que vai escolher uma atividade que ela vai ter que ela goste mais. Porque a chance dela desistir é muito menor. Se a pessoa fala para ela que a corrida é a melhor coisa a se fazer e ela odeia correr, a chance dela prosseguir nessa atividade vai ser mínima. Ela vai botar N empecilhos para poder fazer essa atividade. Se a pessoa gosta de esportes com bola, futebol, vôlei, ela pode encontrar um grupo e começar. É uma atividade física. O problema é encontrar, porque são atividades que exigem várias pessoas para poder jogar. Agora, a corrida, você pode fazer sozinho, com uma orientação de um professor, desenvolver essa atividade. Tênis, você pode jogar você e mais um. A academia é uma outra forma de exercício que você pode procurar sozinho, você não precisa estar inserido dentro de um grupo. É muito boa também. O Pilates é uma tendência que veio para as pessoas, principalmente que tinham muito problema de coluna, precisavam de uma atenção para os movimentos, para melhorar a sua saúde de movimento, principalmente a pessoa que tem a dificuldade na coluna, né? Era um exercício muito preconizado pelos médicos. Por quê? O Pilates. O Pilates, porque o médico tem certeza que essa pessoa vai ser assistida por um profissional. Agora, se ele fala assim, você tem que procurar a musculação. Aí o cara vai para uma academia que tem, 40 alunos, e aí tem um professor na sala. Ele não vai conseguir, por mais que ele seja bom, que ele seja atencioso, ele não vai conseguir dar atenção para todos. Aí esse indivíduo volta para o médico e fala assim, eu fiz a musculação e me machuquei. Então, para ele não correr esse risco, ele geralmente indica atividades que ele tem certeza que é um profissional para um paciente. Agora, voltando à questão da medicina com vinho, não é? Quem é que faz mal? A cerveja ou o vinho? Tem um estudo que diz, segundo estudos recentes conduzidos pela Universidade de Navarro, lá na Espanha, a pesquisa ela sugere que a ingestão moderada e regular de álcool contribui para a perda de medidas e protege contra a obesidade. Isso no caso se você tomar o vinho. Agora, acontece que o que eu te perguntei antes é que o álcool é o mesmo que tem na cerveja. É que o vinho você toma ele puro. A cerveja vem acompanhada com torresminho, com a mortadela, com presunto. É esse o veneno, esse é o diferencial? É mais um veneno, né? Porque a pessoa que toma a cervejinha sempre acompanha com alguma coisa, né? E geralmente essa beliscada que ele faz com a cerveja, geralmente são alimentos extremamente calóricos, né? Com muito sódio, que faz mal para a saúde, né? Eu acredito que a ingestão mesmo de cerveja ou de vinho, moderado, como foi falado, acho que não tem grandes problemas. O problema é a ingestão excessiva e com uma quantidade muito grande diária. Aí a pessoa vai elevar muito a quantidade calórica. Porque a gente, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A gente tem que tomar em torno de 2 a 3 litros de água por dia, é o que é falado pelos médicos, né? Se você tomar isso em suco, você vai estourar toda a sua caloria do que você precisaria por dia. Quer dizer, a pessoa toma Coca-Cola o dia inteiro, toma Guaraná o dia inteiro, toma suco, fala, não, eu já tomei, a minha dose diária de líquido já foi. Quer dizer, perdido. Perdido, porque o único líquido que não tem caloria é a água. O resto tudo tem caloria. Suco natural, cerveja, mais ainda por causa do álcool.
Então, essas bebidas têm que ser tomadas. A gente toma durante o dia, mas a gente tem que dar preferência para a água. Você toma 2 litros de água por dia? Estou numa meta de conseguir. Eu tenho dificuldade também para tomar água. Quando eu estou em atividade física, o corpo pede mais, né, água. Agora, quando você está mais quieto, a maioria das pessoas trabalham em um escritório, no ar-condicionado, não sente tanto calor, né? Tem que esperar sentir sede ou ser voluntário e ir lá pegar a aguinha? O ideal é tomar água antes de sentir sede. Tomar antes de sentir sede. Quer dizer, daí inclusive vai diminuir a comida, né? Que ele vai comer bem menos porque o estômago vai estar cheio d'água. Agora, o exercício físico, Lincoln, ele alivia as tensões emocionais, já que nós estamos com essa ansiedade toda? Com certeza. Muitas pessoas procuram atividade física para conseguir melhorar essa tensão do que o trabalho traz no dia a dia, a pressão de metas que as pessoas têm nos seus trabalhos. A atividade física, às vezes, é uma válvula de escape. Para quem tem insônia, por exemplo, é bom? É bom, porque a pessoa, quando faz atividade física, ela chega tão cansada em casa que o corpo dela vai pedir para descansar, para conseguir dormir mesmo, né? Lincoln, você já falou que ela reduz a pressão arterial. Agora, o exercício físico, ele melhora a composição sanguínea também ou não? Sim. Há uma melhora em tudo, né? Nos colesteróis, isso tudo tem melhoria. Quando a pessoa faz um exame de sangue e tem um exame de sangue antes e depois de um tempo de, sei lá, um prazo de 1 ano de atividade física regular, sem faltar, se ela refazer esse teste, com certeza os níveis, e tiver uma alimentação dentro dos padrões, com certeza esses níveis de colesteróis ruins aí vão melhorar bastante. E vai acabar estimulando o emagrecimento. Com certeza, porque é o gasto calórico, né? A gente estava falando de fazer exercício assim antes do trabalho. Seria importante, por exemplo, a gente vir, por exemplo, o Paulinho, que mora aqui no centro, eu também moro aqui no centro. Área nobre. Aí, ao invés da gente pegar um ônibus e vir para o trabalho, a gente poderia vir a pé. Você acha que a cidade está preparada para uma caminhada, por exemplo, ou andar de bicicleta? Eu estou dizendo aqui no centro, né? Mas tem pessoas que moram lá na região sul ou na norte que quer vir a pé. Será que a estrutura viária está adequada para isso? Eu acho que é um desafio das grandes cidades, né? As médias e grandes cidades. A mobilidade urbana, né? Mais e mais pessoas estão andando mais de bicicleta e esse grupo de pessoas reivindicam um espaço na cidade entre os automóveis. Eu posso dizer que eu sou um ciclista, eu sempre que possível eu me desloco de bicicleta. A gente tem uma ciclovia, uma quilometragem interessante, mas ainda é muito pequena em relação ao tamanho da cidade. As ciclovias não se interligam, elas acabam, não conseguem fazer uma conexão. Aí você tem que entrar no asfalto e brigar junto com os carros. Eu acho que o problema não é nem a briga, né? Porque é uma palavra pesada. Porque se as pessoas tivessem educação para o trânsito de convivência, bicicleta, carro e pedestre, a gente poderia compartilhar o asfalto com os carros. Mas o carro, ele enxerga o ciclista como um inimigo ali dentro do asfalto. Ele não deixa, ele não dá o espaço suficiente para o ciclista também anda no asfalto tenso, com medo dos carros, e qualquer fechadinha há uma discussão. Palavrões e tudo. É uma situação difícil ainda. Porque ele precisa de educação no trânsito para isso. Você vê cidades fora do Brasil que as bicicletas andam no meio do trânsito. De ciclovia, né? Não necessariamente em ciclovias, né? Há até um artigo que eu li uma vez que em algumas cidades a ciclovia até é perigosa, porque a ciclovia ela passa por lugares onde tem retorno de carro e nesses retornos, se o ciclista não estiver atento, o carro acaba atropelando, porque então, o ciclista está tranquilo que ele está na ciclovia. Ele come a faixa do ciclista. Então. E na hora que ele vai fazer a conversão para mudança de faixa para o outro lado, para mudar de direção, ele tem que cruzar essa ciclovia. Aí ambos, tanto o ciclista como o motorista, tem que estar atento nesse momento. Bacana.
Lincoln Márcio Marciano, professor de Educação Física formado pela Univap, é o nosso entrevistado nesse bate-papo muito interessante sobre obesidade, educação física e qualidade de vida, que o professor Lincoln Márcio Marciano nos dá essa informação para você que está acompanhando com um clique pela web no www.radioct.com. Pronto, para todo mundo você pode mandar a sua sugestão aqui pra gente também, na rua Santa Clara 432, na Vila Diana, aqui em São José dos Campos. Vamos para os momentos finais, mas antes vamos para os nossos institucionais aqui do Clique Jornal, o jornal do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio SINT-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Ok, estamos de volta aqui no Clique Jornal, falando com o professor Lincoln Márcio Marciano, ele que é professor de Educação Física. Lembrando que a atividade física e o movimento são os elementos mais naturais da nossa vida. Podemos até dizer que o homem, pela necessidade constante de caminhadas em busca da difícil alimentação, se torna um animal do movimento. A atividade constante tornou-se inerente ao homem. Há essa necessidade. Professor Lincoln, existe atividades físicas para idosos, existe para deficientes, existe atividades físicas para pessoas diabéticas, para gestantes, mas a sua área é a atividade física ao ar livre. É essa a sua área? Olha, a atividade física ela é igual para todos, né? O que muda é o cuidado que você tem que ter por esse grupo, né? Uhum. O idoso, você vai ter um cuidado especial, principalmente com equilíbrio, com quedas, né? Exercícios fáceis de absorção para ele conseguir realizar. Porque você tem que pensar sempre num exercício que a pessoa consiga realizar, para não gerar como seria a palavra? A pessoa fica frustrada. Você apresenta um movimento para ele e não consegue fazer, a pessoa fica frustrada. Então você tem que ter esse cuidado na hora de montar o treino da pessoa, bolar um exercício que a pessoa consiga fazer e ir progredindo devagarinho para que ela consiga melhorar. Cada dia que ela for ter os encontros com você conseguir melhorar um pouquinho a atividade para ela. Os exercícios a cada vez tem que ser um pouquinho desafiador. Como eu tinha falado antes, exercício que entra na rotina, ele não tem melhoria. A pessoa não consegue ter grandes resultados com exercícios iguais. Ficar na academia 3 meses, às vezes, com o mesmo exercício. Fazer uma caminhada sempre da mesma forma, na mesma velocidade. Tem que ser diversificado. Por isso, aí é que entra o chamado personal. O personal trainer é um treinador pessoal. Quer dizer, a pessoa pode contratar para ele ter uma atividade. Mas o bom mesmo seria em grupo ou não? Não necessariamente. Tem pessoas que preferem atividades em grupo. E outras preferem atividades ele mais o seu professor, né? Pessoas que gostam muito em grupo são aulas de dança, que as academias oferecem, aulas de step, que tem um componente de música, movimentação e integração com outras pessoas. Tem pessoas que preferem essas coisas. Eles falam que outras atividades são muito monótonas, né? Então, até uma novidade, assim, para o pessoal que está ouvindo a gente no INPE, no CTA, tem um grupo de pessoas, cerca de 15 pessoas, eles fazem todo dia atividade lá, eles fazem caminhada no CTA. A maioria do INPE, mas eles fazem caminhada no CTA. Eles contrataram um professor de educação física, cada um foi no seu nutricionista, todo mundo assim certinho, né? E estão praticando, eles estão fazendo corrida todo dia, das 7 até as 8 da manhã. Aí depois eles tomam um banho e começam a trabalhar. Então, assim, todo mundo super motivado, né? E agora eles estão sabendo também que estão montando uma academia ao ar livre lá no ADC do INPE. Olha que interessante. Dia 12 de dezembro vai inaugurar a academia lá. Eu fiz uma matéria que vai sair no próximo jornal. Olha, então atenção, próxima edição do jornal do SINT-CT, Isso, uma matéria
A gente vai falar sobre a academia ao ar livre, sobre exercício físico. Que bacana. E a gente quis fazer essa divulgação porque realmente é importante o pessoal levantar um pouquinho da cadeira, começar os exercícios, porque quanto antes começa, certamente que isso aí vai refletir no futuro. Olingo, para você é uma boa notícia, né? Sabendo que está se mostrando o interesse, inclusive no INPE, né? Os cientistas com uma academia lá dentro e um grupo lá já de 15 pessoas. É mais uma oportunidade, né, para a pessoa sair do sedentarismo, porque as pessoas colocam muitos empecilhos para não fazer. O maior é o tempo, né? Eu não tenho tempo e não tenho local. E o INPE, com essa iniciativa, ela tem um direcionamento positivo em relação à atividade física, que eu acredito que quando eles tomaram essa decisão de colocar uma academia ao ar livre dentro do clube, né? Eles entendem que a atividade física é importante e que pessoas que fazem atividade física têm muito mais disposição para trabalhar, ela consegue eliminar o estresse. São benefícios assim que as empresas poderiam investir, e algumas investem. São pouquíssimas empresas que investem nessa qualidade de vida dos seus funcionários. Ô Lincoln, hoje nós sabemos que as doenças, fora as hereditárias e as congênitas, elas realmente não existem. Elas são fruto da absoluta falta de respeito com o corpo. As pessoas não estão se respeitando e estão morrendo porque simplesmente não faz exercício? Acredito que sim, porque se as pessoas tivessem um foco em querer buscar pelo menos algum tipo de movimento corporal no seu dia a dia, nem que seja 3 vezes por semana, ela teria grandes benefícios para a saúde. Ela poderia, eu brinco com o pessoal que vai na academia ao ar livre, que a pessoa ali próximo de 60 anos, ela não quer ganhar mais nada. Ela quer, se ela está bem fisicamente, ela quer manter, alastrar aquela saúde que ela adquiriu até os 60 anos, até os seus 80. Ela não quer ter grandes desenvolvimento muscular, ficar mais forte. Se ela tiver a mobilidade para poder fazer tudo que ela faz aos 60 anos, ela conseguir fazer aos 80, vai ser uma bênção na vida da pessoa. Ô Lincoln, você é professor de academia ao ar livre. O que é melhor, a atividade física ao ar livre, né, com todo o oxigênio à disposição, ou na academia? Bom, eu sou suspeito para falar, né? Mas a atividade física ao ar livre tem crescido muito. Não somente nas academias ao ar livre, mas você pode perceber nas manhãs, no final de tarde, nas praças, como aquários, a presença de muitos personal trainers dando aula para os seus alunos particulares, usando os equipamentos, não os equipamentos da prefeitura, mas eles montam lá, levam bola, levam pezinho, levam corda, elástico, para poder desenvolver uma aula ao ar livre. Porque aqueles marombeiros mesmo, fortão lá, a academia ao ar livre não serve não, né? Não vai atingir o objetivo deles. Se o objetivo deles é que a gente chamamos dentro da educação física de hipertrofia, né, um aumento muscular, o cara tem que realmente pegar pesado, né? E nesses exercícios ao ar livre, tanto na academia ao ar livre da prefeitura ou mesmo com o personal trainer, o cara tem que entrar com a picape dentro da praça para descarregar o peso, né? Porque ele não ia conseguir dar conta de levar tanto peso para a academia. Imagina um cara desse forte fazendo um agachamento. Tem cara não vai conseguir. O cara tem que levar uns 200, 300 quilos. Não vale a pena. Ô Lincoln, bicicleta, caminhada, corrida, alongamento, qual a importância disso aí? Eu acredito que todos, né? Cada um tem seu momento, né? Tem pessoas que preferem mais alongamentos, tem pessoas que preferem mais bicicleta, outros a caminhada. Vai muito do gosto. E tem pessoas que fazem de tudo um pouco, né? Tem dia que caminha, tem dia que pedala, tem dia que faz alongamento, outro dia ela faz yoga, outro dia ela faz um treinamento funcional, ela vai fazer aula com o seu personal, ou ela procura uma academia que trabalha com esse tipo de trabalho. Uns preferem o pilates. Vai muito do objetivo da pessoa e do seu gosto, né, para a atividade. Eu posso pegar e fazer
precisa de algum preparo para fazer uma corrida, por exemplo? Posso sair do sindicato, estou sentadinha aqui no sindicato. Saio do sindicato, bato o cartão lá e saio numa corrida desembestada até minha casa lá. Posso fazer isso ou preciso fazer Não é aconselhável, né? Porque tem que usar um tênis, a tem que fazer um alongamento, como é que é? A corrida em São José dos Campos virou uma febre, né? Se você for nessas praças, ou mesmo no Parque Santos Dumont, Vicente de Aranha, a gente tem visto muitas pessoas correndo e cresceu muito até mesmo a assessorias de corrida, né? São profissionais de educação física que criam empresas que dão assessoria na área de corrida, né? Mas ainda há muitas pessoas que correm por conta própria. Ela vai na loja, compra o tênis mais bacana que tem na loja, por uma indicação do vendedor, paga de 500 a R$1.000 no calçado, e ele acha que ele já está protegido de qualquer problema, né? Você vê muitas pessoas correndo de forma errada nas praças. Você vê postura de joelho, postura de quadril e velocidade da corrida que não está adequada para a pessoa, que você vê que a biomecânica da pessoa não está perfeita no movimento. Se eu correr errado, por exemplo, eu posso ter um problema de coluna ou de joelho? Possivelmente, até mesmo ter que fazer uma cirurgia de quadril. Há muitas pessoas que correm de forma errada, porque a corrida de forma errada é uma sucessão de erros que vão ocorrendo ali. Se a pessoa corre 1 hora, é 1 hora fazendo o mesmo erro. Que vai criar lesões ali. E é acumulativo essa lesão. Até que, quando ela descobre, já está bem avançado. A pessoa tem que buscar, quando ela quer começar a correr, é imprescindível a orientação de um profissional de educação física. Bom, o Lincoln, eu gostaria que você desse notas para as atividades. Nota 10, qualquer número. De 1 a 10. De 1 a 10. Brincar no parquinho, para criança. 10. Pular corda. 10. Balé. 10. Atletismo. 10. Ginástica olímpica. 10. Futebol. Depende. O futebol, a maioria do pessoal é aquele atleta de final de semana, né? Uhum. Ele não faz nada de segunda a sábado. Aí no domingo tem aquela pelada com os amigos do trabalho, ou da familiar. Aí ele quer correr tudo que não correu durante a semana. Durante a semana. Aí a gente brinca e faz domingo, sábado, aquele futebol dos amigos é o Dia Internacional de Romper Ligamento. E aí fica uma semana sem trabalhar. Exatamente. Nota. Dá um 8. Karatê. 10. Natação. 10. E agora, nota. Videogame. Why? Olha, eu não vou dar uma nota 0, porque hoje em dia existem alguns videogames que fazem com que a pessoa tenha algum movimento corporal, né? Como é que chama mesmo? Tem os Why, não é? os Xbox. São esse jogo, ele não tem aquele controle que fica na mão, a pessoa se movimenta na frente de um sensor. Eu já brinquei, eu realmente transpirei com um dos jogos lá, mas sempre uma atividade ao ar livre e junto com outras pessoas é muito mais valioso, né? Maravilha. Bom, Lincoln Márcio Marciano, professor de Educação Física, monitor das academias ao ar livre da Prefeitura aqui de São José dos Campos, atua no Jardim Aquários e também no Parque Santos Dumont. Também dá aula na Escola Objetivo Aquários e é personal trainer. Bem, um contato para falar com o personal, com o professor Lincoln Márcio Marciano. Bom, telefone, né? Deixa o celular. O celular agora tem um 9 na frente, né? 9735 2629. 9735 2629. 9735 2629. Professor Lincoln, muito obrigado pela sua presença aqui no Clique Jornal. Eu creio que os cientistas aqui do INPE e esse povo todo do mundo que nos acompanha aqui no Clique Jornal gostaram bastante da sua participação, que fizemos exercícios mentais aqui no Clique Jornal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? E é sempre importante a gente conseguir colocar a importância do exercício físico para a sociedade
e que o educador físico tem um papel importante na sociedade para fazer com que as pessoas se exercitem mais e sejam mais felizes. Bacana. Obrigada. Obrigado, Shirley. Meus amigos por aqui, Shirley Marciano, o Bruno Conde, Vitor Cortesani, obrigado, e o Thiago Santos. Por aqui, ponto final no Clique Jornal. Um abraço a todos vocês e até uma próxima aqui na Rádio CT. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.